Olá, boa noite. Tudo bem? Nós vamos aqui começar a nossa live. Olá, quem for chegando, tá? E puder dando um oi, tá bom? Vamos entrando. Rafa. Graça e paz a todos. Rafa, te chamei um convite aí. Minha amiga Rafaela vai estar aqui com a gente essa noite. Ai, minha amiga linda. É muito bom ter você aqui conosco. É Tá muito tudo bom estar ok? aqui, amiga. Tudo Ai, ok. que bom. Tudo ok? Tá todo mundo ouvindo? Dá um okzinho se estiver todo mundo nos ouvindo. Vamos dar assim, uns 3 minutinhos para as pessoas chegando. Sim, A Van disse que tá tudo ok. Seja bem-vinda, Van. Bom ter você aqui. Pastor William também está nos prestigiando. Graça e paz, pastor. Nene entrou também. Paz, pastor. Bom ter o senhor aqui. rapaz. Pastor João Tourinho também aqui prestigiando a gente. Seja bem-vindo, pastor. É sempre bom tê-los aqui conosco. Preparar aqui minha Bíblia. A gente tem Bíblia online, né, gente? Mas nada como a Bíblia de papel. Crente que é crente tem uma Bíblia de papel. Tem uma Bíblia de papel, hein? Daniel, o esposo da Rafa, aí com a gente. Olha, Daniel é bênção. Então, gente, vamos começar, né? Te marcou de 8 horas, já tem um tempinho. Então, eu propus esse tema para a Rafa, porque a gente tem visto, né, ultimamente, que as pessoas têm muito ouvido falar de Deus, né? Eu lembro muito também de Jó, que Jó dizia: eu ouvi falar de ti e hoje te vejo com os meus próprios olhos. E aí eu voltei àquela época de Cristo, que ele se revela para o povo judeu, e ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? E aí eu vou ler aqui com vocês para a gente iniciar, para vocês saberem qual foi a base bíblica, né? Porque o nosso canal ele preza por isso. Né? A Bíblia me falou é nesse sentido. Nosso objetivo é que a Bíblia fale com vocês, né? É muito bom quando o irmão traz uma revelação. É muito bom quando o pastor revela na palavra, fala, olha, Jesus me falou na palavra. Mas como é delicioso, né, Rafa? Quando Deus fala com a gente, né? Quando ele senta naquele cafezinho de manhã, né? Ele senta e fala, ó, oh, minha filha, vem cá que eu vou conversar contigo. E Com- aí foi aqui que eu tirei, né, esse tema. Então, Pilatos volta para o povo judeu e botando, respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois queres que vós os solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disse-lhes todos, crucifique-o. Então, assim, quando a gente lê essa passagem, a gente vem, né, pensa, nossa, é o povo judeu, era o povo de Deus, e eles não reconheceram o seu Salvador. Aquele Messias, aquele prometido, eles não reconheceram. E a gente, né? Porque, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa nisso. Olha, poxa vida, o povo não reconheceu
o seu Salvador, o povo não reconheceu aquele que eles esperavam por tantos anos. E a gente? Não é? A gente reconhece? Né? A gente lê a história de José e fala: vambora, José, vai ser governador, vambora, você vai, né? Vambora, Elias, você vai jogar fogo no céu, vai fazer cair fogo do céu. A gente sabe disso, né? Mas e o povo? Na época não sabia, né? E a gente? Será que a gente reconhece esse Cristo? E aí eu chamei essa pessoa linda, que é a Rafaela. Ela é uma amiga, assim, usada por Deus. A Rafaela teve uma conversão que é nítida, né? Quando a gente fala nascer de novo. Se alguém falar assim para mim, todo crente tem que nascer de novo, eu penso na Rafaela. A Rafaela tem intensidade e a Rafaela ela criou uma profundidade. E diz pra gente, Rafa, não foi lendo a palavra que você criou essa profundidade? Conta pra gente como foi esse seu relacionamento com Deus, a importância da leitura bíblica. Boa noite a todos, a paz. Você que é uma grande amiga, né? A gente sabe quanto tempo que a gente já é amiga. É, eu vejo, assim, a minha Agora conversão... irmãs, né? Hã? Agora irmãs. Cristo Isso fez isso aí. pra gente. Então, assim, eu falo que Jesus e Deus me pegaram de uma forma muito linda, né? Foi mesmo. Então, assim, eu comecei a querer conhecer Jesus. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se interessa por ele, assim, eu falo que eu tinha vontade, assim, de pegar Jesus e abraçar ele, sabe? Porque você lê a Bíblia e você vê como Jesus é maravilhoso. E quanto mais você lê, você vê como a gente é tão ruim. Então, assim, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se aprimorando naquilo ali, a gente para de olhar um pouco os outros, o defeito dos outros, aquilo que a gente muitas vezes não quer enxergar na gente. A gente acha melhor enxergar no outro. Mas quando a gente Fala lê a dele. Bíblia, quando... e quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, não é o amiguinho que é errado ou que tem o defeito, sou eu mesmo. Porque quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vê que a gente é falho, que a gente é errado, que a gente tem defeito. Então, o bom de, assim, a coisa maravilhosa de você ler a Bíblia é você ver que você é muito falho, muito ruim. A gente não é bom. Não é que assim, fulaninho é ruim, nós somos bonzinhos. Não. A gente tem a natureza muito falha, sabe, de Adão, a gente é ruim. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente vê como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso, a gente vê como a gente tem que se aprofundar, olhar para Ele. Eu falo muito que o meu foco é Ele. Eu não vou olhar para ninguém. O meu foco tem que ser Jesus, sabe? Eu tenho que me espelhar nele, olhar para Ele. Eu li até num livro hoje que eu achei fantástico. Eu falei, vou falar assim. Jesus se tornou aquilo que somos para que ele pudesse fazer de nós aquilo que ele é. Então, assim, Tá. a gente tem que olhar para Cristo, sabe? Para ver como a gente tem que se modificar, a gente tem que melhorar. E E nada eu como penso ler a uma coisa. Bíblia. E eu penso uma coisa, Rafa, é assim, é óbvio que o nosso Deus ele tem toda a capacidade, ele pode fazer tudo, mas a não ser que ele desça e venha ter um tete a tete com você e fale assim, olha, é, eu sou assim, eu gosto disso. Quando a gente vive com alguém próximo, a gente sabe os gostos. Você sabe o gosto do Dani, você sabe pelo Sim, olhar. E a gente tem que ter essa intimidade com Cristo. E não tem como, a não ser que ele venha, ele pode fazer isso, ele é Deus para fazer isso. sim. Mas como você pode ter esse encontro com Jesus? É através da Bíblia. Eu gravei até um vídeo, não sei se eu já postei, mas eu guardei, gravei um tema, porque eu dirijo e vou tendo esses insights, né? Eu digo que Jesus ele é um ótimo passageiro. Ele pode pilotar também, mas ele aqui do lado dele é ótimo. E eu disse no meu vídeo uma coisa. Sabe qual é a diferença nossa para as pessoas que estão no mundo? É que as pessoas que estão no mundo, elas acham que são pecadoras. Elas acham que fazem alguma coisa errada. A gente, cristão, a gente tem certeza, né? A verdade ela veio e ela nos libertou.
Então, quando a gente olha outra pessoa fazendo alguma coisa errada, a gente, né, que a gente diz, a gente sente aquele ai, né? Fala, ai, Deus, eu sou pior, entendeu? Eu só cheguei a ti porque tu me amou primeiro, né? E isso a gente só tem com intimidade com a Bíblia, não Sim. tem como, né? Não tem outra maneira. Você lê muito. A Rafaela, para quem não sabe, eu não costumava ler, né? Sou formada em Direito, mas não gosto de leitura, não posso mentir. E a Rafaela foi me incentivando na leitura bíblica. O primeiro plano de estudo bíblico que eu tive foi a Rafaela que me cedeu. Falou, olha, amiga, e eu cascuda, né? Cascudinha, vamos dizer assim, já. E a Rafaela me ensinando, me mostrando. A Rafaela é aquela pessoa que ela não tem, não teve um segundo amor, né? Você vem naquele primeiro amor e você vem na constância. Isso é que é lindo, Glória né? a Deus. A gente vem falando assim, quero voltar ao primeiro amor. E a Rafa, ela vive o primeiro amor. E ela vive esse primeiro amor com base na leitura, né, Rafa? Sim. Ali, olhando, lendo a Fala, pode palavra. falar. Não pode Sim. falar. Eu falo que, assim, eu nunca também gostei de ler, mas eu falo que Deus fez um milagre. E eu comecei a ler livros pequenos, comecei a realmente falar assim, eu quero ler a Bíblia em um ano. E aí eu falei, vou tentar. Falei, não vou conseguir. Né? Assim, você começa achando que vai, mas daqui a pouco você, ai, hoje eu estou mais cansada, hoje eu não quero. Mas depois, assim, Deus foi indo, e eu fui, quando eu cheguei no final do ano, eu falei, não acredito, Senhor. Obrigada, Deus, eu consegui terminar. E aí eu fui lendo, e cada vez eu fui lendo mais. E esse ano, assim, eu leio a Bíblia, leio o devocional, leio o livro. Então, cada vez eu procuro ler mais para realmente, assim, me conhecer, me entender e não olhar mais para o outro, sabe? Porque quando a gente, como você falou, assim, né, que a gente, a não ser que ele venha aqui, se a gente não tiver um relacionamento, a gente não vai saber se ele está gostando ou não. E assim, quanto mais você tem um relacionamento com Deus, e você só pode ter esse relacionamento lendo a Bíblia, e indo no secreto e conversando, você vai saber se ele gosta ou não das suas atitudes. O Espírito Santo, ele vai te falar, ele vai te constranger. Você vai fazer alguma coisa e ele vai falar assim, cara, isso não tá legal. Não é assim que você deve fazer, não é assim que você deve falar. Mas se a gente não buscar isso, a coisa não vai fluir. Porque às vezes a gente quer que Deus faça pronto, sabe? Que Deus venha aqui. Não. Deus vai fazer, ele já fez a parte dele. Ele já deu o seu único filho. Então a gente também tem que fazer a nossa parte de ir, ler a Bíblia, buscar, orar, se entregar. Que quanto mais a gente se entrega, mais ele vai se revelar para nós, né? Então, acho que a gente tem que cada vez buscar, porque ele vai se revelar. E assim, é, e o bom disso, né? A nossa motivação quanto cristão é esse contato. Uma vez uma pessoa me disse assim, mas a Bíblia nada mais é do que um manual de condutas. E é isso mesmo, entendeu? Então, assim, se você não abrir esse manual, quando a gente compra uma televisão e não lê o manual, como é que a gente vai saber qual é a conduta, né? Exatamente. Isso é a importância da Bíblia. Ah, sim, ela é um manual de conduta. E aí, você tem lido o seu manual? Ou você tem sido um cristão como aqueles que vão vivendo e vão dando. A gente compra uma televisão. Quando é que a gente lê o manual? Quando dá alguma coisa errada, não é? Então, quando dá alguma coisa Exatamente. errada, é que a gente vai ler o manual. Mas a vida com Cristo ela tem que ser diferente. Você só pode saber como se relacionar com Cristo se você ler a Bíblia, né? Com certeza. Eu antes, eu vim ter uma grande conversão há 3 anos atrás, já que ela sabe disso, muitos que me conhecem, eu já vinha de um berço cristão, mas eu digo que eu me converti tanto que eu me rebatizei, né? Tem assim as questões teológicas, mas eu pedi para o meu pastor concedeu, porque eu me batizei muito criança e eu não sabia do que era o batismo para mim. E eu aprendi na Bíblia, eu li na Bíblia, eu entendi na Bíblia o que era o batismo, sabe? Então, assim, e a gente tem que entender a Bíblia como um todo, né? Eu volto a Isaías, né? Isaías, quando ele foi chamado por Cristo, ele entra na cidade e começa a falar, isso está errado, hein? Isso está errado, hein? Isso está errado, né? Fala com Cristo, com Deus, porque a figura de Cristo ainda não estava Sim. tão forte naquele momento. E aí Deus aparece para ele, né? Até quando ele
toca na boca de Isaías. E o que Isaías disse? Quando ele tem um encontro com Deus. Olha, pobre sou eu, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Ou seja, ele se reconhece, né? Ele vê a santidade de Deus e ele fala, caramba, eu estava aqui, ó, apontando o dedo para todo mundo, mas ai de mim, que eu sou tão digno de misericórdia quanto eles. E ele só teve esse discernimento quando ele retornou para dentro da palavra, né? Então, Exatamente. assim, quanto mais a gente lê, mais ele se revela. Eu já vi, assim, teve situações que alguém chegou e falou assim, olha, Deus disse isso, isso e isso. E se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, você para e fala, Acho meio difícil. entendeu? E é isso, você conhecer esse Cristo. Você só vai conhecer esse Cristo se você ler, entendeu? E assim, a leitura bíblica ela é importante para o seu dia a dia, né? Eu que agora dou aula para as crianças, para os juniores da Igreja CB Rio, a qual eu congrego, é importante para você ensinar outras pessoas, né? Eu fico imaginando o Cristo vai me olhar quando eu estiver lá e ele vai falar assim: e aí, Gisele? Como que foi aquele negócio lá, hein? Eu te botei para fazer isso, isso, isso. E eu vou falar: não, mas o pastor tal disse para mim, mas fulano de tal disse para mim. Mas ele vai falar: tá, mas eu deixei a Bíblia ali, do seu lado. Por que que você não me Não pegou procurou? ele. Eu vejo muito isso, assim. As pessoas, elas querem muito que o outro faça. Eu quero que o outro ore, eu quero que o outro leia a Bíblia. Exatamente. Ele não quer assim, eu vou procurar a Bíblia, eu vou ler, eu vou saber o que Deus quer. O que acontece muitas vezes, e eu vejo muito isso às vezes, assim, até como as pessoas distorcem, como as mulheres distorcem muito aquilo que Deus falou que nós devemos ser através da palavra, de como o que ele espera de uma mulher, do que ele espera de nós, né? E assim, eu falo muito isso, assim, tá? Eu falei pro Dani outro dia. Eu falei, eu quero fazer o máximo para me tornar aquela mulher que Deus falou, que é aquela de Provérbios 31, sabe? Porque não é assim, não é o que o Dani espera de mim, não é o que minha mãe espera de mim, não é o que meu pai espera de mim, ou o que minha filha espera de mim. É o que Deus falou que ele espera das mulheres. E hoje em dia, assim, é sempre uma distorção, porque as pessoas têm preguiça de ir na Bíblia, porque até a Daiane falou aqui, quando você lê um versículo, você leu agora, um simples versículo. Se você ler amanhã, Deus vai te revelar uma coisa que você fala assim, nossa, como é que eu não vi isso antes? Então, assim, se você não lê, se você não... Ah, mas eu vejo pregação. Amém, ok, ótimo. Porque você vai ver várias pregações de pessoas diferentes, com uma visão diferente de determinado assunto, versículo, capítulo, enfim. Mas o que Deus vai te revelar através daquilo ali, né? Então isso é essencial. É você ver o que Deus vai falar com você, porque às vezes para você Deus vai falar assim, não quero que você, sei lá, use maquiagem. E para mim ele não vai falar nada, porque não vai me afetar. Mas eu preciso ir à Bíblia e ver o que ele vai falar para mim. Não é o que o pastor disse, o que fulano disse. A gente tem que ter, eu acho que assim, Deus quer um relacionamento com a gente. Eu acho, assim, tudo é válido. Leitura, pregação, acho que a gente tem que assistir, eu assisto muito. Mas o relacionamento daquilo que Deus quer falar conosco, assim, pessoalmente. O que ele quer falar comigo, Rafaela, o que ele quer falar com você, Gisele, o que ele quer transformar em mim, não é a mesma coisa que ele quer transformar em você. Cada uma tem as suas peculiaridades, o seu São passado, os os seus... vasos diferentes, né? O olheiro é o mesmo, Exata, mas os vasos são diferentes. exatamente. Então, a gente A tem que ter Viviane, esse relacionamento. a Viviane passou aqui para a gente que ela está relatando aqui uma coisa que ela observa, que muitos cristãos eles não vivem aquilo que eles pregam, mas é nesse ponto, Viviane, porque a gente tem que conhecer. Eu já conversei com algumas pessoas, conhecer a palavra de Deus. Eu já conversei com algumas pessoas e eu falo assim, mas por que que você faz isso?
E aí ela fala, "Ah, não sei." Eu falei, mas onde é que você tirou isso? Entendeu? Uma vez eu fui conversar, amo, tem algum irmão católico aqui, eu amo meus irmãos católicos, nós já, o protestantismo, ele veio do catolicismo, vocês são nossos irmãos, mas o irmão católico falou assim, por que que vocês não fazem comunhão? E a crisma? E aí eu devolvi a palavra, eu falei, por que que você faz comunhão e crisma? E aí a pessoa me olhou e falou assim, não está na Bíblia? Eu ri, falei, não, entendeu? Então, é um exemplo desse desse que a gente vive também dentro da igreja, né? Às vezes as pessoas fazem, as pessoas têm umas atitudes que não condiz com a Bíblia, mas elas nem sabem, elas não entraram, elas não tiveram. Isso mesmo, Viane, preguiça de ler a Bíblia também é pecado. Com certeza. Deus diz que o povo peca, o povo dele peca e sofre por falta de entendimento. Né? O povo não tinha entendimento. E como é que você tem entendimento? E é fácil? Não é. Tá? Não é fácil. Eu tenho certeza que a Rafaela muitas vezes teve vontade de não ler, a gente tem dor de cabeça, a gente chega cansada, né? A Rafaela, ela trabalha, o trabalho dela é agitado, e às vezes ela chega exausta, ela pode falar, não, eu não quero ler a Bíblia. Mas, sabe, eu tenho a noção, alguém já teve aqui, alguém que não falasse com você? Se é alguém que não fala comigo, mas que eu não tenho uma intimidade com a pessoa, então, tanto faz, tanto fez. Mas se é alguém que eu goste, aquilo me dói. E às vezes eu entro dentro de casa e eu penso nisso, Rafa. Eu fico imaginando Jesus do meu lado, assim, ó. Ei, Tô aqui. eu tô aqui. Fala comigo. Eu quero falar com você. Vem cá. Sabe, você tem um monte de Bíblia, vamos ler. Eu quero falar com você. E eu fico imaginando como deve ser o portar de Jesus nessa hora, sabe? Poxa, eu tô aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu tenho tanta coisa para você. Como a Rafa falou, me diz outro, né, sem ser Elias, que desceu fogo do céu. Me diz outro sem ser Jó, que perdeu tudo e raspou o corpo com caco. Me diz outro sem ser José, que foi vendido escravo. Então, e depois virou governador. Eu estou dizendo o seguinte: o Deus é o mesmo, mas o vaso é diferente. Né? A gente tem cada homem na Bíblia tendo o seu particular com Deus. Né? Um virou rei, o outro era profeta, o outro profetizou para a tribo do norte, o outro profetizou para a tribo do sul, né? O outro foi governador, o outro foi pai de grande nação, entendeu? Até os próprios discípulos, um Deus fala, apacenta minhas ovelhas, o outro ele fala, ide e pregar o evangelho, né? Você vê assim, uma ação mais local e uma ação pulverizada. Então, assim, Deus tem um direcionamento para cada pessoa. É o que a Rafa falou. O que Deus quer para você, né? O que você quer para você? O que eu quero para você? Será que eu te quero missionária? E será que eu te quero missionária na África ou missionária na Argentina? O que eu quero para você? E você só vai saber isso pela palavra. Você só vai saber se esse Deus que você serve é aquele Deus que te diz alguma coisa, ou que. Um dia desse eu estava pensando outra coisa, Rafa. As pessoas falam assim: cristão não pode, não pode, não pode. E aí, no sentido de é proibido de muitas coisas. E aí, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente encontra. Eu não tive isso toda a minha vida, não, tá? Quando a gente encontra o relacionamento com Deus, você fala assim: Senhor, pode até estar doendo, mas esse não pode, tem um motivo. E eu vou seguir esse motivo. Né? Eu não Eu conheço. falo, assim, amiga, eu falo muito que, às vezes, se eu falar para você assim, ai, amiga, não pode, eu acho que primeiro tem que. Porque eu falo assim, o Espírito Santo, Deus, ele é muito suave. Ele não sai invadindo. Ele vai te conduzindo. Né? Você, quando vê, você fala assim, não preciso fazer isso, não preciso usar tal tipo de roupa. Enfim, quanto mais você se relaciona com ele, mais ele vai te moldando do jeito que ele quer você, sabe? Então, assim, não adianta a gente querer, não pode. Mas quem sou eu, às vezes, para falar para você assim, não pode? Eu sou tão falha quanto você. Então, o problema é que muitas vezes eu quero chegar, como acontece, você não pode fazer isso. Não.
Não é bem assim, sabe? Eu pergunto sempre a Deus. Qual é o Exatamente. embasamento que você diz isso? Exatamente, assim, quem é você para falar que eu não posso alguma coisa, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente julga, com aquilo que a gente aponta, porque Deus também não gosta disso, sabe? Então, a gente tem que falar assim, eu falo muito assim, Deus me transformou, mas porque eu sempre fui a Ele e sempre falei assim, o que que o Senhor quer de mim? Lógico que no começo é difícil, tem coisas que a gente não quer realmente. Mas quando a gente se entrega para ele, a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a gente lá na frente vai entender, caramba, realmente era isso que eu devia ter feito. E a gente começa a entender que ele está vendo lá na frente. Ele já está muito à frente de tudo. Ele sabe das coisas. Ele não é assim, eu nasci, eu sou um acaso. Oh, nossa, a Rafaela nasceu, que eu faço agora com ela? Não. Ele já tinha um propósito para todos nós, lá no começo. Então a gente tem que entender. é, eu sempre falei assim: Deus é um pai. Então é só a gente chegar e perguntar para ele o que, que ele quer. Assim, eu sou filha dele, você também, todos nós somos. O que, que ele quer de você? Ah, ele quer isso. Ah, mas de mim ele quer isso. Então ele vai me moldar para aquilo que ele quer. Ele vai te moldar para aquilo que ele quer de você. Não é assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, deixa que ele faz, ele sabe o que ele faz. Ele que vai moldar esse vaso aqui que não é nada, né? Sem ele. E é isso aí mesmo. Rafa, às vezes eu fico pensando, tem um dito judaico, não vou lembrar como é que era o nome do rabino, eu vou resumir, que o rabino tá para falecer, e aí o seu mentoriado chega para ele e fala assim, Rabino, se você chegar lá no céu e Deus falar assim para você, Rabino, por que que você não foi igual a mim? 100% igual a mim. E aí o Rabino, ele volta pro seu mentorado e fala assim, não é isso? Eu não acho que ele vai falar isso. Eu tenho medo de chegar e ele falar assim, Rabino, porque você não foi você? Porque você não foi quem eu separei para você ser? Porque você inventou de ser outra coisa. E tem isso, entendeu? Tem muito disso. E eu só vou saber isso na Bíblia. E é um relacionamento tão puro que às vezes a gente entra assim, sabe? Às vezes nosso questionamento, com respeito, ele é nosso pai. E eu Sim. tirei uma palavra de Deus, Rafa, Deus me deu uma palavra tremenda para mim naquele momento. Deus me deu uma palavra em Jeremias, onde ele dizia assim: vou ter que falar com vocês como se fala com o neném. E eu falei: você é Não, meu eu vou te falar uma coisa que eu meu ouvi. pai, é como se fala com o neném, eu preciso de ti. Olha, eu vi uma coisa, o Luiz Hermínio tá dando umas devocionais todo dia. E ele falou uma coisa que para mim foi assim sensacional. Ele falou assim: Deus não está criando uma creche de crianças mimadas. Ele está criando um exército, sabe? Então assim, a gente tem que entender que ele não é assim uma criança, porque assim, na Bíblia fala, tem hora, quando você é menino, ele vai te dar um leitinho líquido para você beber. Mas você cresce, a criança cresce, você vai dar uma comida mais sólida, porque ela vai mastigar e ela tem que crescer. Então tem que parar com essa coisa de criança mimada, sabe? A gente tem que entender que Deus está criando um exército dele. Para na glória, para na eternidade, a gente está firme ali com ele. Não é achando que ter medo das coisas ou ter que dar o leitinho. Não. Quando a criança cresce, quando chega a 6 meses, ela já começa a ingerir comida mais sólida e vai dando, e vai se alimentando. Quando chega uma certa idade, já está comendo tudo. Então é isso que Deus quer também. A gente tem que começar a crescer, a saber que assim, ele é um pai, exatamente. E vamos subir, vamos elevar o nível, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos pular de fase, vamos mudar de série. Porque parece que a gente quer ficar sempre no CA, no jardim, que tem que ficar um tio, uma tia cuidando da gente, e ali, não, vamos amadurecer, sabe? Vamos ver que Deus tá. Deus é um pai, mas ele tem filhos que crescem, né? O filho não fica sempre pequenininho. E a gente está às portas, né, Rafa? A vinda do nosso Salvador, ela tá Aleluia! aí.
não é? Oh, E é verdade, a Jenny colocou aqui, tem criança cheia de querer, e tem mesmo, isso tem aí. criança, a gente tem cristão assim, que tá cheio, esperando que Deus sente com ele e fala assim, ó, vamos lá, Gênesis capítulo 1. Não Isso é aí. assim, o que vai Eu ter falo que que ir é lá. Deus da gênio da lâmpada, né? Eles Não acham que é. é Deus gênio da Olha, lâmpada. esse Eu quero e mandado, faz. ele me diz uma coisa, ele diz assim, Deus é Deus do impossível, não dos absurdos. Ele Isso sempre me aí. diz isso. Deus é Deus do impossível, ele pode fazer o impossível, mas não espere que ele vai fazer um absurdo. Então, Isso aí. assim, ele precisa que você queira esse relacionamento. Eu escutei um dia desses também uma coisa, que aí volta também essa questão do relacionamento com Deus, que alguém falou assim, olha só, o seu Deus, ele é tão bonzinho que se você não seguir o caminho dele, ele te joga no inferno. Aí eu falei assim, foi esse cara, eu falei, não, o paraíso, o céu é a casa dele. Você deixa alguém entrar na sua casa que você não conhece, Isso aí. né? E É, aí a com gente para certeza. e pensa em Apocalipse, que ele diz que, na verdade, o Jesus fala isso nos evangelhos, mas se referindo ao final dos tempos. Ele diz, chegará gente que vai falar, Senhor, 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 eu curei, eu libertei, eu fiz e aconteci, eu fui lá na vigília, eu fui lá no jejum. E ele vai falar, mas eu não te conheço. Né? Com Quando eu estava ali na certeza. Bíblia, eu sou Deus da Bíblia, eu estava ali na Bíblia e eu estava esperando a Gisele e ela não foi. Né? Eu não te conheço, eu te amei. Eu deixei profetas para te falar da minha vontade e você não fosse encontrar comigo. Né? Entre o que é fácil e o que é correto, a gente tem que fazer o que é correto. É muito fácil, às vezes, eu colocar alguma coisa para rodar ali, para explicar, para ler, mas eu não sei se aquilo tem fundamento bíblico. Por quê? Porque eu não fui à Bíblia, porque eu não abri a palavra, porque eu não quis entender o que é aquilo ali, eu não quis entender o contexto histórico daquilo, eu não quis entender o Exatamente. motivo daquilo, eu não quis entender o que Jesus queria dizer com aquilo, né? Exatamente. E tem outras coisas. Às vezes alguém chega para mim, eu vejo isso muito com as crianças, mas eu vejo também com adultos às vezes. As crianças vêm falar alguma coisa para mim e eu falo, não, não é, esse não era o contexto histórico. Porque ler a Bíblia em pedaço, é você criar pretexto para alguma coisa, né? Que você não entendeu Exatamente. o contexto. E não Sim, é isso. Jesus não quis dizer aquilo. Jesus quis com dizer certeza. isso. Eu estava vendo uma. A Helena Tanuri postou um vídeo sobre uma conferência que vai ter agora online. E aí fazendo propaganda, né? Uma conferência que vai ter. E aí todo mundo criticou, porque assim, é um valor pequeno para a conferência. Né? Uhum. Acho que são 3 dias de conferência e estavam cobrando R$ 30. E aí todo mundo. Não, mas o que dá o de graça e dá de graça, enfim. E aí ela respondeu, assim, ela fez uma live e explicou. Gente, não tira o contexto da Bíblia, não tira o que a Bíblia. Assim, quando a gente. Às vezes a gente pega um versículo muito. Pega o versículo, né? Igual no começo da pandemia, quando todo mundo teve que ficar em casa, a pessoa pega um versículo, cria um contexto no que ela quer, para criar um pretexto que agrade a ela. Não vê aquilo que é o real da coisa. Tem um contexto antes. Não é assim, eu vou pegar um versículo e pegou aquilo ali e vou botar na minha vida como eu quero isso para mim. Não, mas não foi escrito para você. A Bíblia não é para você. A Bíblia é para você ler. Não é para sua vida. Não é da sua vida que está falando. Né? E as pessoas começam a entender errado. Mas eu não gosto disso. Mas você não tem que gostar, meu amor. A Bíblia não é. A Bíblia é para você entender, para você ter um relacionamento com seu pai. É para você entender que a glória é para ele, é por ele, para ele são todas as coisas. E as pessoas são tão mimadas, é aquilo que acho que foi a Vivi que falou, né? Isso. É, é criança com querer. Aí eu quero que seja assim. Como assim? A Bíblia não é para você, meu amor, do jeito que você quer. Então, assim, as pessoas estão muito. Pegam um contexto, e isso a gente viu muito no começo da pandemia. Elas pegam um versículo e falam para aquilo que elas querem. Às Da vezes cor, elas nem sabem. Às vezes nem ela nem sabem. sabe o E estão contexto daquilo. Alguém repetindo. disse para ele que na Bíblia está escrito aquilo. Ele não Exatamente.
Ela nunca parou para ler. Exatamente. Como foi a história no começo da pandemia, da Páscoa, das casas e fica em casa, a pessoa pega, deturpa e faz como ela quer. Não é assim. Tem que ler o Exatamente. contexto, porque tudo tem um contexto. E teve tempos, né, Rafa? Teve tempo, é o que você falou, voltar para a palavra e ver o que Jesus quer falar com você na palavra dele. Porque teve tempo que o povo se recolheu, teve tempo que o povo saiu, e a gente vai. Como é que a gente vai ter o discernimento sobre isso? É E na de qual é o palavra. tempo, né? Exatamente. Então, é Porque o tempo. tempo ele teve que sair, o tempo ele teve que ficar em casa. Qual o tempo que a gente está, se a gente não vai na palavra para saber? Exatamente. E ele está sedento. Eu tenho visto isso, ele está sedento. E é muito bom você ter um relacionamento com Deus. E é um carinho que até quando você apanha, você tá feliz, sabe? Você para Exatamente. no seu coração e fala assim, muito obrigado, porque o não de Deus é a resposta. E quando você. E eu acho que a resposta mais amorosa. Você é mãe, Rafaela. Quando dói mais, quando você fica mais triste, é quando você dá o que a sua filha quer ou quando você não pode dar. Quando você Quando não eu não pode posso dar, dar. e aí Deus também tem Exatamente. sentimento. Olha, Rafaela, olha, Gisele, não é agora. E aí você fica triste e ele também se entristece, né? Nós fomos Sim. feitos à imagem e semelhança de Deus, porque nós também temos esses sentimentos que Deus tem. Né? A Bíblia Sim. mostra que Deus, em um momento, ficou triste, outro momento ele ficou feliz, outro momento ele ficou surpreso. E assim nós somos imagem e semelhança dele nessas características humanas, né, que nós temos, isso é de Deus. Com É certeza. muito lindo, né? O tratamento, e assim, o meu tratamento, eu acredito que o seu também foi através da palavra, Sim. né? E a gente foi lá e a gente pesquisou. Então, assim, o intuito, né, da nossa live de hoje é fomentar, é trazer às pessoas a importância da palavra, de você ter uma frequência, uma constância. A pastora Kézia Moraes, ela sempre diz isso, né? Constância, nós temos que ter constância. E temos que ter na palavra de Deus. A gente tem que parar e ler. Ler a palavra, anota. Olha, é uma benção, nada contra, é uma benção você ter uma Bíblia no celular. Mas tenha a sua de papel, anote o que Jesus está querendo dizer para você. Eu tenho algumas Bíblias, porque assim, às vezes você já não tem mais onde escrever. Porque é o que você falou. Hoje ele quer falar isso comigo. Amanhã ele vai usar o mesmo versículo para falar outra coisa, Exatamente. né? Ele me dá uma palavra hoje, daqui a 3 dias eu vou fazendo que nem Davi falou, né? Eu vou meditando na sua palavra de noite. E aí Deus, o Espírito Santo, ele vem e revela uma coisa completamente diferente. E eu falo, meu Deus, né? E aquilo, a leitura da palavra, sem o Espírito Santo te revelar, É impossível. né? Impossível. É você sentar e falar. Eu sei que a Rafa também tem esse costume, né? Senhor, vamos sentar aqui, vamos tomar um cafezinho comigo, vamos ler a sua palavra, me Eu só diz não o que tomo café. é verdade. Mas assim, me diz, chama ele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sim, eu já tive coisas de estar dirigindo e o Espírito Santo, ó, vir me revelar uma coisa que eu falei assim, Jesus, eu nunca vi isso, É né? Eu desse nunca jeito. pensei nisso. E isso é para mim. E aí a Rafaela vai ter outro entendimento que foi para ela, porque ela buscou o Espírito Santo. Sim. Eu falo muito isso, assim. Eu li alguns livros, né? Porque às vezes a gente não entende que é o Espírito Santo. Porque a gente sabe, assim, o Jô Soares sabia a Bíblia muito mais do que muita gente. Mas ele não tinha o Espírito Santo para revelar ele. Porque a Bíblia, sem o Espírito Santo, ele é um livro de histórias. Então, assim, Sim. a gente tem que entender que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente pede ao Espírito, e foi o que você falou, assim, é, eles estão sedentos de falar, porque Deus nos criou para a gente ter um relacionamento com Ele, sabe? Ele não criou a gente para fazer, para trabalhar para Ele. Ele criou a gente para ter um relacionamento. Então, é de falar bom dia, boa tarde, e saber o que ele está pensando, e ver o que ele quer falar com você. Porque o que você falou, assim, a gente como mãe, por muitas vezes, eu falo assim, eu não, é muito chato eu dizer não para minha filha. Mas eu sei que aquilo ali não vai ser bom para ela.
seja agora ou seja no futuro. E Deus, como fala um não pra gente, ele vai muito além, porque ele já tá vendo mais lá na frente ainda, né? Então, assim, eu não tô vendo. Quando eu falo não pra minha filha, é porque eu acho que não é legal pra ela, enfim. Mas ele, quando fala um não pra gente, ele tá muito mais lá na frente. Ele sabe que aquilo ali não é pra gente. Ou não é pra gente nunca, ou não é pra gente naquele determinado momento. Então a gente tem que entender isso. Mas é muito difícil quando a gente não entende que Deus é nosso Pai. A Se a gente gente não por tem gente esse não relacionamento. conhece, né? Não tem esse Exatamente. relacionamento, Exatamente. né? Se não tem esse relacionamento de pai e que Jesus é como nosso irmão mais velho, é, a gente não consegue ver isso assim. A gente não consegue receber um não, entender que ele sabe das coisas. A gente é aquela coisa de criança mimada, mas eu quero. Eu quero porque quero porque quero. E não é Você sabe, tem assim. um tempo atrás que eu estava conversando com Deus sobre isso, e aí a gente fala sobre a questão da criança mimada, né? Do eu quero, eu quero, eu quero. E aí Deus me deu uma palavra, aquela palavra que ele diz que ele é a videira. Quem não tá nele, ele corta fora, e quem tá nele, ele poda. Eu falei, Jesus, eu corto dos dois jeitos. A diferença é que quem não tá nele não tem um relacionamento. Se Sim, seca. Quando você corta a folha só por cortar, ela se seca. Né? Aquilo é mais um alerta para gente. Quem não está em mim vai acabar morrendo, vai acabar secando. E quem está em mim, eu podo. E a minha avózinha, ela gosta de plantar, ela sempre me diz isso: podar dá crescimento. exatamente. Eu Podar falo, gente, se Deus estiver dá podando, crescimento. isso aí, glória a Deus que ele está podando, porque ele corrige o filho, é o filho que ama. Então, que ele pode, que ele corte, que ele faça ali, vá mudando do jeito que ele quer. É maravilhoso. Basta a gente aceitar. Exatamente. E é um relacionamento, né? E relacionamento é confiança. É você chegar. Imagina quando se nós estivéssemos hoje em frente ao mar, né? Cada um na sua cidade se tem mar, se não tem, em frente a um rio, e Deus virasse e falasse, atravessa. Você ia ficar, oi? Foi Entendeu? na É, hora. Oi. toca essa varinha aí. Não, mas assim, toca essa varinha aí. E foi o que Moisés fez. Ele confiou, ele conhecia, ele sabia que aquele Deus, se aquele Deus fala, toca e abre, ele toca e abre. Entendeu? Se a gente não Exato. conhece, a gente fica assim temeroso. Mas que história é essa de abrir o mar? O mar nunca foi aberto, né? Pensando na época de Moisés. Com certeza. Mas eu falo assim, a fé é aquilo assim que a gente às vezes não tem. Mas a fé é primeiro você bota o pé, depois Deus põe o chão. Não é você vai botar o pé tendo o chão. Você vai botar o pé, depois Deus põe o chão. Mas a gente não tem essa confiança. Porque eu fico pensando assim, meu pai, né? Quando você tá com seu pai, assim, se meu pai falar fecha o olho e vai, eu vou dar a mão pro meu pai e vou. Se ele não vai me botar numa furada. Então, basta a gente entender isso. E a fé é isso, é você dar a mão para Deus e falar assim: vai, me leva, vou com você. Aonde você me levar, eu vou. E é confiar realmente nele, né? Sabendo que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Ele sabe até mais do que a gente, né? E aí a gente volta, né, ao tema de conhecimento. Você tem que conhecer o seu Cristo. O que, que você vai fazer com esse Jesus chamado Cristo? Se ele veio para te libertar, o que você está fazendo com Jesus chamado Cristo? Você está como o povo judeu que vai mandar crucificar? Ou você vai chamar ele para sua casa? Quando Bartimeu chama ele para a casa dele, Jesus fala: hoje entrou salvação na sua casa, né? Ele vai ser o seu colega, no sentido de aquele que passa na rua, ou vai ser o seu íntimo, aquele que vai entrar contigo em casa? Que você vai falar, Senhor, almoça comigo, né? A Opa, palavra que a gente muitas vezes a gente usa para quem não é convertido, a gente diz assim, Jesus está à porta, ele disse, eis que estou à porta e bato, né? Quem me deixar entrar, eu entrarei com ele e cearei. Ele não diz isso para o povo, para um povo que era pagão. Essa palavra no Apocalipse, ele está dizendo para uma igreja. Ele está dizendo, ei, igreja, eis que estou à porta e bato. Né? Que hoje a gente venha refletir, trazer de volta essa reflexão.
o que você está fazendo com esse Jesus chamado Cristo, Amém. né? Você está tendo esse relacionamento? Você está vindo na palavra de Deus buscar Ele? Ou você está indo por vento de doutrina, né? E nesse intuito de conhecer, eu quero deixar aqui, falar de uma leitura para vocês, porque eu tenho lido esse livro aqui, tá? A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. E assim, eu acho que a gente só vai ter uma intimidade quando a gente entender o sacrifício de Cristo. É óbvio que a gente só vai entender na Bíblia, mas o médico dizendo para mim o que é uma pessoa ter o pé transpassado por uma lança, por um prego, nossa, eu falo, Senhor, é muito além do que dizer uma palavra, dizer assim, Cristo ama você. É você entender que Cristo realmente ama você. Ele foi às últimas consequências, Com né? certeza. Quem aqui já bateu o dedinho do pé na quina do sofá, não Pô, é? Imagina você ter um prego transpassado, né? Você ter uma coroa de espinho cravada na sua cabeça. Então, Rafa, foi muito bom estar aqui com você, tá? prazer foi meu, Você amiga. explicando pra gente, foi muito bom. E que a gente saia daqui hoje, tá? Com esse pensamento, tá? O que a gente tem feito com esse Jesus chamado Cristo, né? Ele tem sido alguém que a gente tem um relacionamento profundo, alguém que a gente busca na palavra, ou alguém que a gente ouviu falar, né? Um dia eu fui na igreja, alguém me disse que um Cristo aí morreu por mim, eu acreditei e eu fui lá, né? Com certeza, Então, amiga. ai, que bom. A gente vai fazer mais lives, tá bom? Ai, que legal que vocês gostaram. A gente vai fazer mais lives, tá? É muito bom ter vocês aqui. O nosso intuito é mesmo acrescentar, né, Rafa? Com certeza. Contar o evangelho vivo, né? Que ele é na Bíblia, ele é a palavra viva Com e certeza. ele está vivo também na nossa vida. E a gente vai fazer lives, né, Rafa? A gente pode fazer com uma frequência maior. Só me A gente, chamar. tá? Ora pela gente, Rafa. Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada pela vida da Gi, Pai. Que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que possamos, Senhor, te buscar mais, ler mais. Que possamos ter vontade, Senhor, de te buscar, de ler a tua palavra, de saber aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa noite, por esse momento. Obrigada, Deus. Fique conosco, que tenhamos uma noite abençoada, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Gente, um grande beijo. Fica na paz. Amém.